Antes de conversar com o nosso próximo convidado, eu gostaria de esclarecer o seguinte: o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais seguem estritamente as leis eleitorais que foram votadas pelo Congresso. Tá certo, ministro? Sim. Seguem rigorosamente aquilo. Então, que tem gente que atribui o silêncio imposto ao tribunal, e não é. O tribunal cumpre a lei que é votada no Congresso e que dificilmente mudará para ser de forma mais liberal, de você poder falar sobre os partidos, sobre os candidatos, né? E teve uma época, inclusive, que os partidos, quando era feito ao vivo, eles tinham os partidos pequenos que tinham pouco tempo, acabava o tempo e cortava, pá, corta, independe de onde estivesse. Ficava uma coisa muito curiosa. Na época eu cheguei a fazer o próprio programa eleitoral. Quer ver? Vamos ver aqui. Boa noite. Eu sou do Partido Nacional de Representação. Eu sou o candidato do Partido Elitista Nacional. Meu nome é Pedro Luiz de Almeida Machado Silveira de Alcântara. Boa noite. Eu sou do papipapu, não, do partido. Meu nome é Luiz Machado e eu sou candidato pelo PP, Partido. Tenho como meta prioritária cuidar do ensino das crianças e também de dar alimentação para que nunca falte comida para elas e também cuidar da condução para que o Boa noite. Eu sou do PPT, Partido dos Pequenos Trabalhadores. O nosso tempo é curto, então vou logo para as metas do nosso partido. Nós temos 5 prioridades. Primeiro. Hein? Tá no ar? A minha eles não pegam com esse negócio de tempo, não. Boa noite e obrigado. Tem tempo ainda? O meu nome... Meus amigos, eu sou do PCV, Partido da Comunicação Visual. Faço questão de dizer que toda a nossa campanha será feita com essa sinceridade, olhando nos olhos de cada um dos nossos eleitores. Não faremos promessas que não poderemos cumprir. Quero que vocês olhem para mim da mesma forma que eu estou olhando para vocês, assim, diretamente nos olhos. Porque... Sim. E o meu nome? Meus amigos, eu sou do P-Gay, Partido Gay. Temos uma proposta inteiramente nova. Para ser curtos, não esqueçam do meu número. O meu número... esqueci. Samantha, qual é? Ah, sim. É... Olha, parece exagero, mas não era, não. Tadinho estava no meio da fala, pá, e cortava. O horário eleitoral de hoje também a gente vê coisas incríveis. Eu vou conversar não sobre isso, não sobre os partidos, que realmente o ministro não tem nada a ver com isso, mas sobre as inovações que foram feitas esse ano nas urnas. E o Brasil tem lugares, como nos Estados Unidos, inclusive, tem lugares onde a eleição não é informatizada como é aqui no Brasil, que eu acho que hoje em dia é praticamente no Brasil todo. Eu vou conversar com o presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio Mello. Por favor, ministro.
impressão, se não me falha a memória, ministro, que essa urna, a primeira apresentação pública dela foi no meu programa, não foi com demonstração de como seria, como era? Sim, em 1996 nós comparecemos ao programa do Jô e eu devo registrar o nosso sentimento de gratidão. Imagina. Porque o programa endossou de início o sistema e assim procedeu gratuitamente, sem cobrar por claro. essa apresentação. Evidente, a gente não... Já é norma da casa de nunca se cobrar por uma entrevista, que eu acho que perderia totalmente a credibilidade, né? Qualquer que seja o assunto. Agora vamos começar primeiro falando do hino do Flamengo no celular. Espera aí, não vai me dizer o seu celular aqui, mas escreve ele aqui para mim, para eu tocar. Deixa eu ligar. Atenção. Tive a delicadeza de desligar o celular, né? Espera aí. Será encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita. Está indo para a caixa postal. É a telefonia no Brasil. No momento eu não posso atender. Queira deixar o seu recado, que eu darei o retorno. Está errado o seu recado. Tinha que dizer, eu não posso atender, porque eu estou no programa do Jô. Que aí já fazia um pouco de propaganda do programa. Sim, sem dúvida. Mas, ministro, falando sério agora, quais são as melhorias que aconteceram? Eu vi muito por alto que tinha algumas diferenças na votação desse ano, em relação, não sei se era a segurança do voto. Como é que, o que mudou no sistema? O sistema em si, ele é aperfeiçoado ano a ano. E é aperfeiçoado visando, acima de tudo, preservar a vontade do eleitor. Certo. E também a divulgação rápida do resultado. Agora, nós estamos com um programa, não para essas eleições, para eleições futuras, que é a identificação digital, pela impressão digital do eleitor. Aí, mas para o é caso algo específico que do voto do analfabeto? Depende de orçamento, né, inclusive, para marcharmos nesse sentido. Isso aí vai ser, mas aí todo mundo vai votar na base da impressão digital ou só os analfabetos? Todos. A identificação será feita a partir da impressão digital. O que mais preocupa você nessas eleições desse ano agora? A conscientização do eleitor. O eleitor comparecer no dia 1º de outubro sabendo a importância do voto, percebendo que o voto é poder, que ele transfere esse poder a representantes e, portanto, deve escolher os melhores. Esses representantes praticarão atos que repercutirão na vida, na nossa vida, na vida do eleitor. E é essa percepção que tem que estar presente. E é uma coisa ainda meio difícil no Brasil, não sei se você concorda, mas a maioria das pessoas nem se lembra em quem votou, por exemplo, para deputado, quer dizer, nunca, é sinal de que nunca acionou durante esse tempo todo o seu representante, né? Diz, quem você votou nas últimas eleições? Ah, não lembro. Não se percebe a importância do voto. O voto é individual, mas ele se soma a tantos outros e implica a escolha dos representantes. Claro. É preciso que se examine o perfil do candidato. O que o candidato revela como programa a ser executado no desempenho do mandato, o que o candidato fez até então como político, né? E, evidentemente, o eleitor procedeu a uma triagem. O país enfrenta agora a sua segunda reeleição para presidente. O que há de novo? O que há de novo? Não fazia parte da nossa tradição republicana a reeleição. E aí nós temos que não se exige a desincompatibilização, que aquele que tente a recondução, a reeleição, deixe a cadeira para concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos. E isso, por vezes, leva a uma confusão. O próprio presidente da República reconheceu que não conseguia distinguir quando atuava como presidente da República ou como candidato. Isso é péssimo em termos de democracia, em termos de equilíbrio que deve haver na disputa.
Que fica natural, obviamente, fica desequilibrado, né, de certa forma. Sem dúvida, já há maior valia de quem está no exercício do mandato. E essa maior valia está no desempenho do mandato, no que fez até então. Quer dizer, os atos que ele exerce. Usar da máquina administrativa, usar do próprio poder, do poder considerados os meios de comunicação para lograr êxito, é um passo demasiadamente largo. Já houve multa nesse sentido? Já. Nós temos atuado com rigor nesse campo, né? E, por enquanto, apenas impusemos multas. Sim. Mas podemos ter, e já há uma representação em curso no Tribunal Superior Eleitoral, a representação considerado o abuso econômico, o uso da máquina administrativa. Mas o próprio presidente já foi multado em função disso? Já a última multa, inclusive, foi imposta uma só voz pelo colegiado, né? Certo. E no montante de R$900 mil. Olha, uma multa de substancial. E quem é que paga essa multa? É a pessoa física? É o partido? Não interessa? De início é o candidato, mas quase sempre o partido é que banca, efetua esse pagamento. Eu sei que você, aliás, ao contrário de muitos, você segue a norma de que juiz não fala, juiz julga, né? Ele fala através das suas sentenças. Mas mesmo assim eu vou abusar e perguntar o seguinte: você acredita que tem havido realmente o mensalão ou não? Onde há fumaça, há fogo, né? E não podemos ser ingênuos diante do que ocorreu, inclusive das renúncias havidas a mandatos. Sim. E devemos aguardar o desfecho do processo, da ação penal, que está em curso no Supremo, né? E chegar-se à conclusão sobre os culpados pelo mensalão. Ministro, como é que... É melhor você desligar agora, porque já é recado meu. Exatamente. Ministro, como é que você está sentindo o ânimo dos eleitores? Eles estão animados, estão decepcionados? Como é que, no geral, assim, o que chega João, até nós não você? podemos subestimar a inteligência do homem, a inteligência do brasileiro. O brasileiro está acompanhando a vida nacional. E aguardemos o que ocorrerá no dia 1º de outubro, quanto àqueles que renunciaram, por exemplo, ao mandato, não para deixar a vida pública, mas para tentar uma eleição posterior, né? E fugir à glosa. O que se faz depois do mandato. Os candidatos que estão sendo investigados pelas CPIs, pelos procuradores, que aliás fazem um trabalho espetacular, né? Sem medo, sem receio, a Polícia Federal, idem. Esses candidatos, essas pessoas, eles podem se candidatar porque, mesmo que esteja um processo correndo, não se pode julgar a priori, não é isso? Sem dúvida. O que é que nós temos? Nós temos uma lei que encerra as causas de inelegibilidade. E aí, evidentemente, a atuação do judiciário é uma atuação vinculada. Ele não pode decidir fora daqueles limites legais. Claro. Isso foi ressaltado no início do programa por você mesmo, né? Mas o eleitor não. O eleitor tem um poder maior. Claro. Ele pode dizer não ao candidato que esteja envolvido em um processo. Claro. E deve fazê-lo. Por exemplo, os administradores públicos que tiveram as suas contas rejeitadas pelos tribunais de contas, eles mesmo assim podem concorrer? Por decisão irrecorrível já na área administrativa. Havia uma jurisprudência anterior que viabilizava a participação no certame, nas eleições, desde que a matéria estivesse sendo submetida ao judiciário. Nós evoluímos e passamos a exigir, numa interpretação da norma, que aquele que teve as contas glosadas logre no judiciário uma liminar, uma tutela antecipada, suspendendo os efeitos do ato do Tribunal de Contas. E aí atuará um órgão equidistante. Ou seja, a participação não dependerá apenas do próprio interessado ingressando em juízo. Era muito fácil driblar-se, vamos deixar o drible aí para o futebol, né? Driblar-se a própria norma, a própria inelegibilidade. Deixar o drible para o futebol, desde que não seja contra o Flamengo
e o Fluminense. Desculpa eu já embarcar aí também nessa canoa esportiva. Ministro, eu falei que o Brasil é praticamente informatizado, quer dizer, a urna eletrônica hoje em dia atinge o Brasil inteiro praticamente. 126 milhões de eleitores votam pelo sistema informatizado. E isso dá uma segurança muito grande, porque nós não temos mais a interpretação da cédula, claro. Não temos a cantada do voto para lançamento no mapa, não temos o preenchimento de cédulas em branco, né? E, no caso, o voto, ele é gravado na própria urna e depois se tem a apuração. E a apuração que também ocorre num tempo muito razoável, o tempo de praticamente 24 horas. Agora, antigamente, quer dizer, eu não sei se ainda é assim, mas eu via na televisão, ficava muito comovido, porque o Brasil tem lugares que você pensa que é outro país, de tão longe, né? Você não se identifica. E eu sempre me identifico, quando eu vejo um sujeito lá no interior de Goiás ou no Amazonas. Antigamente eu via urnas sendo transportadas de canoa. De canoa, no lombo do burro. Né? Ainda é isso mesmo ainda com a temos urna eletrônica ou situações não? concretas em que lançamos mão, inclusive, da aeronáutica para o transporte por helicóptero e se ter a urna funcionando. E urna em eletrônica, locais sempre. em que não existe a energia elétrica. A urna tem uma bateria acoplada e essa bateria tem uma carga de 24 horas, suficiente, portanto, para se colher os votos. Quer dizer, não tem desculpa, quer dizer, em não qualquer há desculpa. lugar. E o sistema é muito fácil, né? O teclado da urna, ele repete o teclado do orelhão do telefone público, né? E mesmo a pessoa que não tem um domínio maior, a pessoa iletrada, consegue digitar o número de seu candidato. E é uma frustração muito grande quando a urna dá um defeito, né? E não é possível a substituição por outra urna e se tem o retorno ao sistema antigo. Isso ainda acontece? Acontece, mas numa escala muito pequena. Né? E o próprio eleitor, quando acontece isso, deve ficar decepcionadíssimo, né? Sem dúvida alguma. Agora, o eleitor, ele deve fazer a triagem antecipadamente dos candidatos, dos escolhidos, deve eleger numa reserva mental os escolhidos e levar no dia a colinha, já que as eleições são gerais. E ele votará para presidente da República, para o Senado Federal, senador da República, deputado federal, deputado estadual e governador estadual. E os números são números assim um pouco maiores, porque tem o número da legenda, os 2 primeiros algarismos e os números seguintes dos candidatos, principalmente nas eleições proporcionais para as assembleias legislativas. Bom, mesmo uma pergunta agora de caráter bem técnico. Então, digamos, entre o primeiro turno e o segundo turno, praticamente sabe-se que para presidente e para a maioria dos governadores não haverá segundo turno. Quer dizer, serão, ou vamos criar até essa hipótese, digamos que a maioria dos governadores e o presidente sejam eleitos no primeiro turno. Logrando maioria absoluta dos votos. Exatamente. 50% dos votos válidos mais um. Bom, aí aconteceu isso. Entre mais outros candidatos, outros candidatos a governador vão precisar do segundo turno, tá? Tudo no terreno da hipótese. Há um intervalo, se me parece, de 2 dias entre o final de uma coisa e o final do primeiro turno e o início do segundo turno. Da propaganda eleitoral para o segundo turno. Nesses 2 dias que estão aí no intervalo entre as duas coisas, ficam liberados os comentários sobre o primeiro turno? Eu estou falando porque a lei é muito rígida. Sim, não há uma disciplina específica. Sim. Mas o objetivo da norma é justamente preservar o equilíbrio, a igualdade de chances para se lograr êxito, né? E aí, numa interpretação analógica, nós podemos concluir que não há campo para essa liberação maior, quanto aos comentários. Como sempre, esclarecedor, claro, tranquilo, tirando essa fixação no Flamengo, eu acho que
Eu tenho tudo esse ótimo. mesmo problema que agora verifico aqui entre nós dois na própria casa. É mesmo? Sim, a minha mulher é fluminense, né? E filhos? E, claro, os filhos são flamenguistas, né? É, Puxaram tá vendo? o pai. Que né? puxaram o pai. O pai é que puxou os meninos para serem, Sem dúvida. flamenguistas. Sem dúvida. Eu conversei com o ministro Marco Aurélio de Mello. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.